Uma ótima semana para você e seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje, então, nós vamos para Hilchot, The Earth, capítulo 5, Halachá, de número 12. O texto diz assim: é proibido renunciar à posse ou consagrar todas as suas posses e se tornar um peso para a sociedade. Não se deve vender um campo e comprar uma casa, vender uma casa e comprar bens de consumo, ou usar dinheiro dando sua casa por negócio. Ao contrário, deve-se vender bens de consumo para comprar um campo. A regra é a de que se deve objetivar melhorar sua posição e trocar o que não é permanente pelo permanente. Sua intenção não deve ser aproveitar um leve prazer momentâneo ou aproveitar algum leve prazer pelo qual incorra em grande perda. Meu comentário: Rambam Maimônides aqui aborda duas questões distintas e igualmente importantes. A primeira delas é a de que uma pessoa não deve se tornar um peso para a sociedade por conta de fazer algum tipo de voto de pobreza. Esse pode ser um problema quando a pessoa decide que, por causa dos seus valores religiosos, os seus valores espirituais, ela então não irá trabalhar. Uma pessoa que, por exemplo, diz assim: não irei trabalhar em hipótese alguma no Shabat e não irei me preocupar com isso. Não, eu serei um peso para a minha família enquanto eu vou ficar esperando magicamente cair dos céus um emprego que eu não trabalho no Shabat. Quem vai me sustentar e permitir que eu não passe fome é a minha família. Isso não pode ser assim, porque também é proibido ser um peso para uma pessoa. Evidentemente que a situação ideal não é trabalhar no Shabat, mas também não devemos, por conta disso, passar fome, passar necessidade ou ser um peso para uma outra pessoa. É muito pior fazer isso. Pelo contrário, devemos tomar cuidado para que jamais nos tornemos peso para outras pessoas. Da mesma maneira, não é adequado quando um governo, por exemplo, institui uma prática onde pessoas recebem sem trabalhar. Não que seja proibido fazer uma ação social para tirar pessoas da pobreza, mas estabelecer a longo prazo que pessoas irão ficar recebendo recursos sem ter uma atividade, sem ter em troca que fazer algum tipo de trabalho, que fazer algum tipo de capacitação profissional, fazer algum tipo de serviço que seja útil à sociedade, isso é contra os valores da Torá, porque alguém tem que pagar a conta, alguém tem que ficar com o peso do custo. E isso é abominável aos olhos do Eterno, porque isso é uma grande injustiça. Além disso, há um outro tema que também é abordado pelo Rambam, por Maimônides, que é a questão das prioridades. Muitas décadas atrás, o Listerine, aquele famoso enxaguatório bucal, conseguiu fazer uma coisa muito curiosa. As pessoas não tinham problema com o hálito, não reclamavam do hálito umas das outras. E o Listerine, através da sua campanha de marketing, conseguiu convencer o mundo todo que o hálito era um problema e, a partir daí, conseguiu vender e vender bastante. Da mesma maneira, sempre o marketing das empresas busca fazer isso a cada momento. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista e imediatista. Quando nós pensamos na nossa vida 10, 15 anos atrás, nós vemos que coisas que hoje nós consideramos absolutamente indispensáveis, na realidade não existiam naquela época, ou não estavam disponíveis da maneira que estão nos dias atuais. E a gente acaba se convencendo de que isso é importante, de que isso é algo que nós desejamos. E cada vez nos comprometemos com mais despesas, com mais coisas que precisamos
ter. E é muito importante tomar cuidado quando se vive o tempo inteiro sendo bombardeado por todos os lados para que se compre bens não duráveis, para que se compre coisas que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos não irão servir. Nós temos que nos proteger. E uma maneira de nos protegermos é justamente ter em mente o valor principal da Torá. Maimônides Rambam divide a escala em 3. Mais importante é o campo. Por que o campo? Porque o campo era a fonte de alimento, a fonte de sustento. O segundo era a moradia, onde a pessoa iria viver. E aí sim, a terceira coisa seriam bens não duráveis. Quando vamos, portanto, fazer uma despesa, é importante que essa despesa seja feita seguindo também essas 3 categorias. Quando é algo que diz respeito ao seu sustento, essa deve ser a sua meta principal. Claro, sem fazer loucuras. Ele não está sugerindo que você venda a sua casa e aplique inteira num negócio obscuro. Evidentemente que existe aí uma boa dose de bom senso e outros elementos que também entram na equação. Mas é importante garantir primordialmente o seu sustento. O seu sustento deve ser o local onde você mais investe, seja para se qualificar para poder ganhar mais, para poder viver melhor, seja expandindo o seu negócio, seja fazendo o que for necessário para que você possa ter uma vida mais confortável. O segundo elemento é ter a casa própria. Há muita gente que anda por aí com um celular de último tipo, com um carro caríssimo e não tem aonde morar. Mora de aluguel e mora num local muito modesto porque não consegue pagar algo melhor, porque as prioridades estão invertidas. Você deve buscar, em segundo lugar, assegurar a sua moradia. Você pode até optar por morar de aluguel ao invés de comprar uma casa, desde que as suas prioridades estejam corretas, estejam adequadas. É muito melhor, como ele diz, investir num bem durável, num bem que irá permanecer, do que numa coisa imediata. A cultura do imediatismo da nossa sociedade, de eu quero algo e eu quero agora, e cada vez eu quero mais coisas diferentes, coisas que não existiam 5, 10 anos atrás, coisas que duram cada vez menos, eu quero um negócio agora, daqui a 6 meses esse negócio já não serve mais, já está obsoleto, já foi ultrapassado, seja na moda, seja na informática, seja na telefonia, seja com aparelhos eletrodomésticos, seja aonde for. Esse tipo de insanidade vai contra os valores da Torá e nós precisamos sair desse círculo vicioso, buscando colocar as nossas prioridades de uma maneira adequada. Por que esse caminho não está adequado de acordo com a Torá? Primeiramente, porque o Tanar nos ensina a sermos prudentes com relação ao dia de amanhã. E em segundo lugar, porque essa é uma cultura sem limites. E um homem ou uma mulher sem limites não consegue ser uma pessoa feliz, não consegue ser uma pessoa íntegra e correta diante do Eterno, porque o limite é fundamental para nos manter no caminho adequado, no caminho correto. Lembre-se, é muito importante quando nós nos sentimos tentados a cair nessa armadilha, e não é difícil, porque somos bombardeados, como eu disse, o tempo inteiro no nosso psicológico por propagandas, por anúncios, por outras pessoas, etc., dizendo que a gente precisa dessas coisas. É muito importante nos cercarmos de pessoas íntegras que andam de acordo com a Torá, com quem nós possamos conversar, com quem nós possamos trocar uma ideia sobre essas questões, para que essas pessoas possam nos ajudar a nos fortalecer. E é fundamental, evidentemente, que uma família esteja na mesma página com relação a isso, para que um possa ajudar o outro, e para que todos possam crescer juntos na Torá e nos caminhos do Eterno. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.